A gente convida agora o editor de mídias sociais da Record TV, Rafael Calisto, para continuar essa conversa sobre o que aconteceu lá nos Estados Unidos e a repercussão nas redes sociais. Rafa, bom dia, boa tarde já, né, para você. Boa tarde, tudo boa bem? Tarde, tudo bem, Marcelo? Espero que boa tarde para vocês também, todo mundo está assistindo a gente. Olha, em meio a todo esse caos que está acontecendo nos Estados Unidos, é muito importante entender o papel que as redes sociais tiveram. Estados Unidos, que é a casa das redes sociais, a maioria começou lá. É o país que tem mais penetração de rede social, onde mais pessoas têm contas. E o que acontece? Aconteceu em uma cidade, Charlottesville, mas as redes sociais permitem que o país inteiro se una e faça parte desse protesto de um lado ou de outro. Ou seja, ela potencializa o que está acontecendo. Primeira coisa, a gente tem um presidente, o Trump, que é conhecido por se manifestar em redes sociais. Começou todo esse protesto, ele que prometeu muro para separar os mexicanos ali, a parte sul dos Estados Unidos, ou seja, tem um pouquinho de discurso xenófobo no discurso dele. O que aconteceu? Já vi lá a primeira coisa, a filha da Hillary e do Bill Clinton, a Chelsea Clinton, cobrando ele. Tweetou lá, Mr. President, interrogação. Vai falar o quê, né? A J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter, a autora também, que não gosta dele nem um pouco, começou a twittar para ele. E aí o que aconteceu? Ele foi e se pronunciou. O tweet dele foi esse aqui, ó, eu vou ler um pouquinho para vocês. Nós todos temos que nos unir e condenar tudo que o ódio representa. Então ele começou a falar sobre isso de forma meio genérica e foi o que você viu na matéria que a gente passou agora há pouco. Ele foi criticado por não falar, olha, esse ódio racial, ele não foi direto ao ponto, né? Foi criticado, a galera começou a reclamar do que o Trump sempre fala ali nas redes sociais, que é bem comum, ele usou até... A primeira forma do presidente se pronunciar hoje em dia é na conta de rede social pessoal dele, o que já é muito importante. E aí o que acontece? Teve um dono de site neonazista que parabenizou o Trump por ter falado de forma genérica. O que aconteceu? O grupo de hackers anônimos entrou no site e tomou. É o maior site de supremacistas, né, de nazistas norte-americanos. O site foi para o chão já, tá? Tá aqui, ó, dominado. Já era aqui o dono do site falando bem do Trump, e aí depois o site dominado pelo anônimo, você vê aqui a máscara, a cartola, eles dominaram o tal do Daily Stormer. O que causa muita estranheza, né? Porque realmente ele que sempre se coloca de forma tão enfática e clara, ele deu ali uma posição meio genérica, não condenando um grupo de extrema-direita que é racista, que tem... É estranho, né? É bem estranho. Realmente é estranho, porque também ele toma iniciativas, como você bem disse, que são também dessa mesma linha, né? A mesma questão dos refugiados, Exato. O muro, e tudo isso faz essa coisa da separação, né, da supremacia branca, que é o que, não falando que ele é isso, claro que não, mas que é o que esses grupos defendiam nas Que eles ruas, pregam, né? Exato. E o que é estranho, até o professor disse agora, né, Marcela? Que são os Estados Unidos, né, a terra da liberdade. E você não tem a liberdade de ter nascido de outra cor, em outro lugar. É bem confuso, né? E quando ele não se posiciona claramente sobre o assunto, né, ele já está se posicionando, porque ele deveria ter colocado no discurso dele que ele é contrário a esses grupos, que ele condena esse tipo de atitude, não colocou. Depois a Casa Branca tentou ali remediar a situação, a assessoria deve ter entrado em desespero, né? Tentou divulgar uma outra resposta, mas não caiu nada bem, né? Mas não foi só isso. Ele parece que ficou em cima do muro, mas pendeu para um lado que deu a entender isso, né? Que ele estava... A sorte dele é que tem mais coisa acontecendo em Charlottesville. Eu trouxe mais 3, vamos lá, rapidinho. A primeira é, dá uma olhada nessa conta de Twitter, ela se preocupou em identificar os supremacistas no meio da multidão. Eles que pegaram essas tochas, que nem são características da etnia deles, enfim, não vou nem entrar nessa discussão, mas tá aqui a imagem, a conta fala, olha, se você reconhece algum dessas pessoas na multidão, avisa a gente. Identificou um menino, que é esse do cabelo mais lisinho, que está gritando, pegou o nome dele, colocou o perfil dele e essa conta está trabalhando em identificar essas pessoas. Essa conta também com a ajuda dos outros internautas. Todo mundo junto tentando identificar quem são esses racistas. Tudo bem, é só a identificação, de repente para que a polícia tome alguma providência. Só que tem tanta confusão nesse meio que no meio dessas identificações também teve gente utilizando o escudo de um time de hóquei de Detroit que chama Red Wings. Então, no meio das fotos, pegaram fotos do escudo do Detroit Red Wings. Seria mais ou menos assim, se a gente tivesse uma manifestação racista aqui no Brasil e alguém aparecesse com o símbolo do Corinthians ou do Flamengo. Ia ser meio esquisito, né? O time ia falar, mas por que o meu símbolo está no meio dos nazistas? Então tá aqui, eu trouxe mais alguns tweets que mostram esse escudo. O time teve que se pronunciar, tá aqui o pronunciamento oficial deles. A Liga de Hóquei teve que se pronunciar, como seria se fosse a CBF aqui, teve que falar também, olha gente, o time não tem nada a ver com os racistas, não é isso, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Só que já criou mais um transtorno.
para mais uma entidade, né? E a repercussão foi enorme, né, entre os internautas em relação ao protesto em si, né? E por que raios está aparecendo um time? E aí, enfim, eu mostrei a conta que identificou os nazistas, certo? Olha o que eu achei no Reddit, que é um dos maiores sites dos Estados Unidos, que mostra o que está bombando nas redes sociais. Olha essa foto aqui. O rapaz fez a saudação nazista e levou um belo de um sopapo na cara, na hora. Isso é uma coisa que dividiu muito as redes sociais, porque eu identifico quem é nazista. Mas eu faço o quê? Passo para a polícia, eles que tomem alguma providência. Teve gente que foi às vias de fato e resolveu tomar as providências com as próprias mãos. É certo agredir outra pessoa, mesmo que ela seja intolerante ou não? As redes sociais se dividiram muito nesse assunto. Deu muito pano para manga. É aquela história de fazer justiça com as próprias mãos. Exatamente. Né? Tá certo quem bate em alguém que é intolerante, então a conta identificava as pessoas, aí também meio que fomentava ali, tem que jogar spray de pimenta mesmo nessa galera. Aí tem gente que fala, mas eu sou contra a intolerância, mas bater nas pessoas também não parece muito certo. Não. Então, foi um caos nas redes sociais nos Estados Unidos nesse final de semana. Mas um papel muito importante que elas prestaram de unificar todo o país. Quem não estava na cidade estava presente de alguma maneira. Tá certo. Obrigada, Rafa. Até amanhã, então, tá? Tá bom. Espero que com uma notícia um pouco mais legal para vocês. Boa semana para você. Boa semana.